de assistir uma palestra de 4 horas de Big Bang lá no IAG, Instituto de Astrofísica e Geociência da USP, e o cara acabar a palestra falando, ou seja, você tem que ter mais fé na ciência para acreditar que tudo isso aconteceu do que acreditar que o Papai do Céu fez tudo. Tchau, gente. Eu falo, não. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TronoCast Podcast, diretamente da cidade de Campinas, São Paulo, no Congresso Ressurgência, uma parceria lado a lado do TronoCast com o CTPI. Estamos aqui hoje com o Felipe Souza, esse cara aí, um missionário da CEPOL, tem um monte de coisa para contar pra gente aqui, um monte de experiências, hein? Drogão, já viste um cara como esse? Cara bonito, né? Um sorrisão desse, tu olha assim, tu olha essa leveza, tu nem imagina que ele é um missionário que já passou por tantas e boas aí, né? E me identifica, porque já fui missionário e hoje pastor, plantando uma igreja também é um processo missionário, né? Então, privilégio ter você aqui com a gente. Queremos realmente nos inspirar com as suas histórias, com tudo que Deus tem feito na sua vida. Tudo não, né? Mas 30 minutinhos do que Deus tem feito na tua vida. A gente fica muito feliz com a tua presença aqui, querido. Felipe, antes da gente falar do aqui, ó, tá aqui nesse close, Isa, por favor. Jogou? Antes da gente falar do eu missionário, que eu espero que tu explique um pouquinho pra gente aqui, pra galera saber quem é. Explica um pouquinho quem é o Felipe Souza que tá aqui, que esse povo ouvindo. Rapaz, vamos lá. A gente tava até brincando de imagem, né? Que eu tenho alargador, tatu, aquela coisa. Cara, eu sempre fui de igreja, cresci até indo no JV, ela tava vendo o Jaziel Legal, aí, muito bom. JV é Jovens da Verdade, tá? Pra você que nunca ouviu falar, procura no Google aí, tá? Se você gostar, tem muita coisa boa. E eu me converti aos 14 anos, a conversão veio através de um indivíduo que era da igreja, mas não tinha Cristo, não é um discípulo de Jesus, não servia, mas era só mecânico, era só cultural da família. E nesse processo, Deus me encontra, me converto numa tentativa de suicídio, passo por depressão, com 12 anos, aos 14 tento suicídio. Como vocês podem ver, não deu certo. Né? Graças a Deus, eu não tô falando como fantasma aqui. Graças a Deus. A gente é presbiteriano aqui, né? Mais tranquilo, né, pra isso, né? Mas aí, cara, Deus fez os meus planos serem fadados ao erro, aí tá tudo errado, e Ele me deu vida mesmo quando eu não queria a minha vida. E aí eu entendo que se eu tenho uma vida ainda, então vou dar para Ele. Mas nesse processo tem a caminhada de servir a igreja local, de fazer faculdade, fiz geografia, história, me especializei em astronomia, trabalhei em observatório astronômico por alguns anos. Pelo amor do Papai do Céu, não tem nada a ver com astrologia. Sim. Gente, ligavam no observatório mensalmente, alguém pedir o pedindo tarô ali, tarô, mapa astral. A gente evangelizava a pessoa ainda de alguma forma, né? Sim. Mas tinha esse processo. Depois disso, trabalhei com tribos urbanas, Ô, Felipe, só um pouquinho. Astronomia é um tema... Cara, eu me encanto com isso. Só um pouquinho, dá um pause aí. Cara, eu também. Cara, que massa, mano. Você vai trabalhar nessa área, hein? Eu também. Assim, só um parênteses. O que realmente faz um profissional da astronomia? Pesquisa planetas? O que vocês fazem? Dentro da astronomia tem um leque. Então tem a área de pesquisa, e mesmo dentro da pesquisa tem as pesquisas mais abstratas para o público em geral, que são muito importantes para a astronomia, mas para o pessoal em geral vai assim, tá bom, como que eu vou saber o elemento químico que queima nessa estrela? Por causa de um... Cara, tem uma série de aspectos, coisas muito legais. Mas no meu caso, era a astronomia observacional, né? Que eram os telescópios, a parte didática da coisa, né? De você ensinar para escolas, receber escolas no observatório, que é aquela loucura da criançada. Eu tô indo no observatório, fica... Nossa, eu acho incrível. Eu cresci indo em excursões da escola no planetário ali do Parque do Ibirapuera. Que incrível. Eu tenho aquele aplicativo que faz o raio-x das estrelas, o aplicativo de avião. O espaço sempre me encantou. Cara, é muito legal, cara. Star Wars sempre me encantou, né? Meu filho de 7 anos tá começando a assistir Star Wars. Nossa, é algo maravilhoso. E na astronomia, o interessante é você perceber que, John Stott fala isso, né? De que não é um suicídio intelectual você ter a fé, você seguir a Cristo, né? E isso é muito importante. É muito importante a gente entender que mesmo dentro da ciência, né, a ABC2 está aí para isso, né? Que cabeças pensantes, intelecto, vai a fundo, é pesquisador, mas é cristão. E é um bom cristão. É um cristão crítico, no bom sentido, né? Mas na astronomia, uma coisa que me embasou muito foi encontrar outros cristãos mais experientes dentro da astronomia, dentro da física, caras
eu me recordo de assistir uma palestra de 4 horas de Big Bang lá no IAG, Instituto de Astrofísica e Geociência da USP, e o cara acabar a palestra falando, ou seja, você tem que ter mais fé na ciência para acreditar que tudo isso aconteceu do que acreditar que o Papai do Céu fez tudo. Tchau, gente. Eu falei, não, tchau não, peraí, vamos conversar. E o cara era cristão, batista, conversando e dando uma aula incrível, sabe? Estudando as coisas do universo e tal, explicando. E também tem outras coisas muito especiais. Na época, foi um estudo lá, primeiro elemento químico de um Big Bang. É um fóton. Fóton é o quê? A menor partícula de luz. De luz. Então, haja luz, a teologia chegou bem antes, né, do que a astronomia, né, para entender isso, né? Uau. Não, eu acho isso fantástico, porque a minha interpretação do Éden não é exatamente literal, eu acredito nisso, né? E se tu seguir ali... Tem um livro muito interessante, muito antigo, chamado A Bíblia Tinha Razão. Sim, né? sim. E ele vai fazendo... É velhão esse livro, pô, já era uma bibliona, né? E ele vai seguindo as eras enfim, geológicas, né? As eras geológicas, ele faz uma analogia e vai contando as coisas. É muito interessante, mas eu sempre tive essa convicção de que não tenho nenhuma dúvida que Deus criou tudo, né? Só não é exatamente ali do jeito que está escrito ali. Foi escrito para um povo hebreu, 400 anos de escravos, entendeu uma cultura, né? Uma limitação, né? Sim, a limitação. Muito limitados. Tinha que entender o princípio. Ó, cara, Deus é que criou isso aqui, Deus criou o homem, Deus criou a mulher, e a imagem e semelhança de Deus. E aconteceu uma encrenca chamada pecado e não deu certo. E aí Deus vai resolver o problema de vocês lá na cruz. Quando nós dizemos isso, não estamos comprando briga com os fundamentalistas, ok? Por favor, gente. Só a nossa maneira de compreender. O Papai do Céu criou os céus e a terra, o Adão e a Eva, tá tudo certo, tá? Eu sou Adão, Adão é humanidade. A gente converge na mesma ideia. Isso, Cristo morreu na cruz por nós. Morreu, e ele é Deus criou. Isso. E amém. É muito importante, né, a gente dar esse passo e explicar que a gente se apega à essência, né? O que é essencial da palavra, né? Isso. E isso não diverge, né? Tendo doutrinas diferentes, pensamentos diferentes, não diverge. Né? Tudo certo, é isso aí. Mas a astronomia foi um tempo muito bom, que me ensinou muita coisa, principalmente ter essa paixão e essa convicção e apresentar, ser didático, né? Eu aprendi da aula no observatório. Né? Contei lá as 30 crianças malucas indo pro telescópio e o tio tá lá dando a palestra antes, né? Exato, muito legal. Então, mas, ok, como é que foi sair das estrelas e cair na missão? Tinha uma frase que eu falava antes, no final de todas as apresentações, que assim, que mesmo que quando a gente olha para os céus tem as negras nuvens acima da gente, a gente sabe que as estrelas estão acima dessas nuvens. Então, no meu pensar, filosoficamente falando, é como se essas estrelas fossem os brilhos dos olhos de Deus. Eles estão lá. A gente sabe, mesmo que a gente não esteja vendo eles, porque as nuvens estão acima, eles estão lá. Massa. Então, por que eu estou falando isso nesse ponto da pergunta? Porque essa transição, esse momento de transição foi muito necessário para eu entender, tá, eu tenho astronomia como quase algo do meu coração, eu amo de paixão, mas o que Deus tem para mim, que eu vou entregar para Ele e que eu vou ter no meu coração com mais paixão ainda do que a astronomia, que é a questão que eu faço hoje de missões, de servir vocacionados, servir as igrejas. Cara, chegar num culto de missões e orar e um jovem chegar e falar assim, cara, acho que eu tenho chamado missionário, o que eu faço? Isso é demais. A gente ora, né, Lucas 10:2, os campos estão brancos, estão preparados, mas poucos são ceifeiros. Mas a parte B do versículo, então ore para que o dono da seara, ele envie trabalhadores. Cara, isso é libertário. Porque a missão de tocar as vidas, as pessoas, de vir mais missionários, é de Deus, e Deus quer, porque Ele é o dono da missão, Ele é o dono da igreja. Então, quando a gente faz parte desse processo, é muito leve, né, como você brincou, assim, é leve esse evangelho, né? Exato. Então, essa transição foi muito especial, foi um tempo, nesse meio tempo trabalhei com tribos urbanas, então eu sempre fui servindo na igreja, mas conciliando o estudo, conciliando a faculdade, conciliando o trabalho, e foi esse processo. Muito legal. E tu deu um spoilerzinho aqui das tuas experiências de missão pelo mundo, né? Sim. Conta pra gente aí, como é que... Eu tô louco pra saber aqui, ó, umas coisinhas ilícitas que vocês andaram fazendo aí. Rapaz, olha, a gente brinca que na missão a gente contrabandeou Bíblia, comida e pessoas. Alguns a gente pode contar, outros não. Mas vamos lá. Não conte nada que possa comprometer ou alguém pelo planeta. O nome... Então, peço perdão, até vou falar pra câmera agora. Pode falar ali. Meus queridos, peço perdão e dou um recorte desde já.
Nomes de países, hoje não. Pessoas envolvidas, vamos usar codinomes, né? É um protocolo de segurança necessário para o campo missionário. Existem países que a gente usa VPNs de outros continentes para trocar informação do como você está, né? Então, isso é muito necessário. Mas, de experiências que a gente teve, a gente conta samba de Bíblias para um país da Ásia, diga-se de passagem assim. Cara, e foi tremendo você levar uma Bíblia de estudo para um líder local, ele abraçar a Bíblia como... ele entender de fato que aquilo é a coisa mais importante do mundo. Uau, que sabe, ele abraçar e falar, muito obrigado porque você trouxe a Bíblia. Cara, você, sabe, ter essa simplicidade do reino resplandecida nas coisas que são eternas. Sabe, eu nunca vou me esquecer na vida de olhar para um cristão e falar assim, olha, eu vim aqui só para te visitar, eu quero saber seu nome, eu quero saber como você está e te dar essa Bíblia. E ele olhar no olho e falar assim, cara, a gente não tem visita assim há anos. Tem gente aqui que não sabe as histórias da Bíblia, ou nunca teve uma Bíblia na mão. Então, a gente tem Bíblia todo dia, né, cara? A gente tem acesso à Bíblia, a gente tem os tipos de Bíblia, os estudos, mas os caras que não têm, cara, é algo muito... Os caras não têm a palavra de Deus na mão deles, né? Pra gente é tão comum, isso é tão esquisito, né? Os caras não têm eles não têm essa fonte de verdade ali para consumir, consultar, cara. Exato, eu ia comentar isso, né? Essa percepção. Tudo que é muito fácil se torna mecânico, a gente... não valoriza, depois de um tempo, a gente não dá o devido valor. Claro, a gente valoriza a Bíblia, a gente valoriza a palavra de Deus e tal, mas talvez a gente não tenha esse relacionamento de algo raro. Cara, isso aqui é raro. Eu tenho isso aqui na minha estante, eu poder ler. Eu sou muito abençoado por ter isso. Eu poder pegar isso aqui e andar na rua, da minha casa até a igreja, com isso aqui na minha mão. Cara, isso aqui é valiosíssimo, porque assim, milhares de pessoas em muitos lugares de países que não podem nem falar o nome dessas pessoas, tal, elas não podem. E aí você pensa assim, nossa, traficar Bíblia. Tipo, uau! Sabe? Então, assim, eu acho que a gente precisa ouvir caras como ele, porque a gente precisa resgatar o devido valor. A gente valoriza, sim, valorizamos, mas a gente precisa entender a preciosidade da Bíblia, né? E a emergência dessa mensagem, né? Sim, e a grandiosidade cultural para eles receberem... Peraí, nosso Deus se importou em... Eles falam desse jeito, vocês vão entender o que eu estou falando. Se importou em conhecer meu idioma. No livro dele ser traduzido para o meu idioma. Sim, muito forte. A gente sempre teve. Sim. A gente não teve. Sabe, o que é, um irmão falou assim, olha, a gente vai ter um culto de 6 horas de pregação, de 2 horas de louvor, porque a gente não sabe quem vai estar vivo e livre no próximo culto. Uau! Então a gente se reúne, eu tenho vontade de chorar toda vez que eu lembro de se reunir num apartamento pequeno, sei lá, 5 vezes talvez esse espaço aqui que a gente está, e daí 80 irmãos se reunindo e falando assim, olha, prega você, não, agora prega você, prega mais você, porque a gente quer palavra, a gente tem fome da palavra. Que demais, cara. Cara, eu até tenho, sabe, de lembrar. E eles não querem parar, porque eles não sabem quando vão ter de novo. Não. Nossa, que loucura, hein? E também o corpo de Cristo, do tipo, para o culto, e daí tem uma refeição, tem um almoço, e daí acaba a refeição, na refeição a gente está conversando sobre o que foi pregado, e daí acaba a refeição, volta a pregação, ou no final do culto, como a gente já estava exausto, estava cansado fisicamente. Não só a gente, quanto eles também. E daí o pastor local falou assim, olha, vocês são estrangeiros, então nos abençoem, orem por nós. Na igreja brasileira, como que é? Ore por nós, claro, levanta a mãozinha, vamos fazer quase que, né, vamos orar. Cara, ele vira para mim assim, não, ore um por um. E em português, porque a gente quer ser muito abençoado na sua língua local, sabendo que o Espírito Santo de Deus vai falar aos nossos corações, vai tocar os nossos... Daí você pega, você vai... Só tava eu de homem naquele dia, eu até brinquei que as mulheres estavam em 2, 3, falaram, vocês vão mais rápido, né? Eu fui devagar. E daí vendo aqueles irmãos, que alguns tinham cicatrizes de Cristo no seu corpo, literalmente. E minha fala sempre é lá dentro, Deus, o que eu estou fazendo aqui? Quem sou eu, vim né? do Brasil, eu sou de um país livre. Esses irmãos que deviam orar pela gente, eles pedem para orar por eles, porque eles sabem da bênção que é o corpo de Cristo estar vivo e junto, não desmembrado, e um orando pelo outro. Muito forte, muito forte. Maravilhoso. Que legal. Cara, a gente está falando aqui no meio de crentes, né? Mas eu fico pensando em amigos meus que não amam Jesus.
E que papo de louco é o nosso, né? Mas para você que não conhece Jesus, cara, existe uma vida de alegria, de temor, que se você não conhece, mano, você tem que conhecer. Essa empolgação aqui, você pode dizer, esse cara é louco ir para lá no lugar, arriscar a vida dele para isso. É porque você não sabe como é bom viver por isso. Experimente isso que você vai ver. Essa loucura que a gente está falando aqui, não é, Felipe? Sim, e as coisas que realmente são valorosas, têm valor, cara, tomam lugar das demais coisas. Uhum. A gente não tem mais planos pessoais ou com... Ah, não, eu vou... Cara, os planos a gente coloca nas mãos de Deus, Provérbios 16:3, né? Consagra, Senhor, tudo que você faz e seja bem-sucedido aos olhos de Deus, né? A versão teológica é aprofundada. Mas, cara, é isso. É você olhar nos olhos dos irmãos e servir e seguir a Cristo muda toda a sua história. Muda a sua vida. Não tem como a gente viver do mesmo jeito, não tem como a gente andar do mesmo jeito, não tem como a gente se relacionar com os irmãos ou não irmãos do mesmo jeito. Hoje eu reencontrei uma professora de matemática que a gente não se via há quase uma década e ela, nesse processo, aceitou a Cristo Jesus. É uma irmã em Cristo Jesus. Eu tô feliz da vida já, tá? Eu falei assim, cara, ela está seguindo a Cristo, ela é uma discípula de Jesus. Isso é maravilhoso. É o que a gente tem de melhor para dar, né, cara? É o melhor, na verdade, é o que a pessoa tem de melhor para receber do mundo, né? Mas é o que a gente tem de melhor para dar, é que o povo não está sabendo disso, né? Mas a hora que encontra com isso, ninguém mais quer largar. A ótica do evangelho é essa, né? A gente apresentar ao pecador, porque somos pecadores também, a gente tem o processo de santificação, né? A gente não vai dar isso como desculpa, mas, cara, você apresentar as más novas, né? Que somos pecadores e vamos falar a distância eterna de Deus se não for Jesus Cristo, mas as boas novas, Cristo veio, temos salvação. Aleluia. Sabe? Isso é algo libertário. É algo libertário no sentido de Cristo faz todas as coisas mudarem em nós. Sabe? Ah, mas por que você foi com a sua esposa grávida no meio de um campo de refugiados no Sudeste, lá no Oriente Médio e foi dar cesta básica para eles e foi... Cara, porque Deus mandou. Porque a gente vai. Porque quando Deus manda, não tem outro lugar que a gente possa estar. Isso. Que é o plano de Deus. Sabe? É o melhor lugar para estar. É o melhor lugar. Uma vez um missionário amigão meu, também num país desse que... na Lua. Sim. Ele me falou... Eu já ouvi essa frase antes, mas ele me falou isso e dele eu me lembro com convicção. Ele falou assim, Ricardo, o melhor lugar para estar é no meio do fogo cruzado, da guerra aqui, das bombas... junto com a minha família. Eu falei, cara, tu é maluco? Ele falou, cara, o lugar mais seguro do mundo pra mim é esse aqui, porque é o centro da vontade de Deus. Eu falei, cara, tu é completamente doido, velho. Bicho no meio, com a família, filho, no meio das bombas. Eu falei, cara, sai daí, tu tá maluco? Eu falei, cara, é aqui que Deus tá, me quer. Se eu sair daqui, eu vou ser atropelado por uma moto na esquina da minha casa no Brasil. Sim. Isso é tudo perigoso. O lugar mais seguro pra minha vida é onde Deus quer que eu esteja. Ali eu tenho proteção dele. O resto é resto, bicho. Falei, cara, deixa eu pensar, vou te mandar mais 100 pila aí. Porque, cara, não tem como, né? Cara, e a missão, quando a gente... Ah, mas como que vai ser? Cara, a gente faz a nossa parte, a gente faz os planejamentos, estuda muito, dentro da missiologia há muito estudo, e a gente vai, se prepara, mas a gente entrega nas mãos de Deus. Esse é o ponto-chave. Sabe, a gente tem aquela paz que excede tudo, o tempo todo. Sabe, quando a gente fala, Deus está nisso. Eu estou onde Deus quer esteja. Ah, mas a gente está sendo quase preso porque a polícia secreta está do lado de fora da sala. Aconteceu isso, na África. Cara, a polícia ia entrar, ia prender todo mundo. Tinha mais de, 10 países representados. Era um seminário clandestino. Caramba. E a gente lá servindo, e aí os policiais secretos passam do lado do jardim do seminário. Do jardim. Tinha um chafariz que um irmão fez. Bonito mesmo. Era bonito, artístico. Tinha as luzes, tinha coisa de vidro colorido, brilhava, espirrava água. Cara, os soldados da igreja secreta lá de um país da África olham para um chafariz, tem a missão de prender todos os cristãos que estão à porta ao lado, literalmente. Chegam para o reitor e falam assim, escuta, já tinha esse chafariz quando a gente passou a última vez para prender os cristãos, da outra vez que a gente veio? Ah, não tinha não. Já está funcionando? Está funcionando. Ah, liga aí para a gente ver. E aqueles soldados, tal, pronto, a gente fica imaginando, tipo Capitão Nascimento, né? Sim, preparado para não vai subir ninguém. Vê chafariz. Olha pro chafariz, vê ligado, acha bonito, olha pro líder, olha, bom trabalho que você está fazendo, viu? Tchau. E vai embora. Legal. E a gente fica assim, mas como? Mas como assim? Porque
Deus ele faz do jeito que ele quer. E a igreja local, que tem muito entendimento da perseguição, muitas vezes eles agem de formas diferentes. Nesse caso, só dá o tchauzinho de mim, né? Porque os caras passam por causa de um chá, faz Deus usa o que ele quiser para libertar os seus, para livrar os seus. E o que acontece é que em outros momentos, nesse mesmo seminário, a polícia também chega. Só que quando a polícia chega, a gente estava dando alimento para crianças de um orfanato com várias deficiências. E o que acontece? O mesmo líder que foi tranquilo e muito pacífico, ele é mais firme com esses soldados, falando assim, vocês vão levar a gente, vão prender todo mundo? Tudo bem, a gente só vai ser preso quando vocês serem soldados para substituir a gente. Sabe o que a gente está fazendo? A gente está dando alimento aos órfãos da sua pátria. Os órfãos que são cegos, que são coxos, têm problemas diversos. Nós estamos levando alimento a eles. Vocês vão trazer soldados para substituir a gente, para dar alimento a esses? Vão? Pode prender, o bracinho está aqui. Não vão? Então passar bem que a gente tem mais o que fazer. E deu as costas para aqueles caras. E aqueles caras, tá bom, tchau. Então, a missão, ela é muito, eu falo que Deus é muito criativo, né? Porque, cara, tem coisas que acontecem que a gente fala, mas como isso aconteceu? Uma vez a gente teve que deslocar mesmo, a gente brinca de tráfico humano, porque a gente teve que deslocar uma pessoa que a gente teve que 10, 14 horas de estrada dirigindo, e a polícia no local não podia parar, não podia... Cara, e a gente pôs a pessoa no banco de trás, eu dirigi, e deu tudo certo. Um dos momentos que eu tava cansado, então a gente parava no posto, eu já levantava, muitas vezes de direção e tal, e uma das vezes eu desci do carro, voltei pro carro e sentei de novo. A Júlia, minha esposa chama Juliana, a Júlia falou assim, por que você fez isso? Eu tava falando, eu não sei passar a polícia, sai do posto, olha, pra gente cumprimenta a gente, tudo bem. E eu, agora eu sei por que eu voltei pro carro, né? E deu tudo certo, a gente foi tranquilo, voltou. Loucura, né, tem muita história maluca, né? De coisa de a gente levar, esconder comida e entrar ilegalmente. Ô Felipe, eu tô aqui, silêncio, só ouvindo tua história, né, cara? Sensacional, né? Sensacional, cara, eu ficava contigo a tarde inteira aqui. Mas infelizmente a gente tem o tempo aí e eu preciso te liberar também, né? Felipe, queres dar algum recado pra esse povo que tá te ouvindo aí? Sim. Drogo, tu quer falar alguma coisa? Acho que o Eu Missionário a gente não comentou. Sim. O nosso projeto, o Eu Missionário, a gente até fala como frase assim, para balizar o que nós atuamos, servindo os vocacionados, e acolhendo eles, né, e servindo a igreja local. O nosso trabalho é tanto com o vocacionado, seja em... eu acho que eu descobri que eu tenho propósito para ser missionário. Procura Vem vocês. falar com a gente, conte conosco. Nosso trabalho esse não vai qualquer atrapalhar denominação de igreja, não interessa. A gente é interdenominacional. Legal. É presbiteriano, tem a nossa igreja, serve a nossa igreja local, mas somos interdenominacionais na ação. E servir as igrejas também que querem ser... a gente quer enviar um missionário, a gente não sabe como, Felipe. Como que a gente faz? Como a gente faz a escolha de uma agência? Perfeito. Como é que a gente tem a expertise de que ele vai fazer seminário, vai fazer faculdade, como fala para a família? Então, conte conosco. A gente está aqui para servir. Ótimo, servir. ótimo. A gente vai colocar o link, o site aí na descrição. Deixa aí, a gente bota na descrição. Deixa com a Isra, a nossa super diretora, né? Diretora executiva aí do programa. Gostou? Viu? Tá podendo. Então deixa com ela ali os links, as informações que a gente vai colocar na descrição, porque eu acho que é muito, muito importante. Muita gente pergunta, nossa, eu sinto que um desejo, um chamado para ser missionário, ser missionária, mas às vezes as pessoas não sabem o primeiro passo. Às vezes já conheci pessoas que foi conversar com o pastor e o pastor não sabia, né, o que fazer, Acontece com quem falar. Isso. Acontece muito, né? Às vezes às vezes a pessoa até se coloca numa roubada em alguma coisa que não vai dar uma estrutura, que não vai dar um cuidado, um suporte, tanto para a pessoa quanto para a família. Também. Exato. Então a gente vai colocar aí os links, os contatos na descrição, porque com certeza isso vai trazer respostas. Amém. E vai trazer segurança às vezes, né? Eu imagino assim a mãe, porque eu fui uma pessoa que cheguei para minha mãe, meu pai tinha acabado de falecer, cheguei e falei, Deus está me chamando para ser missionário. Ela, amém, vai, mas não sei como. Mas me liga todo dia. Então, com o coração na mão. E claro, eu fui muito bem cuidado, foi via instituição, né, a IPI do Brasil, Igreja Presbiteriana Independente. Então, mas tem muita gente que se coloca em roubada. Então, cara, muito legal vocês terem esse projeto,
né? E fico feliz por isso. Pra gente é uma honra. Muito legal. E para você que ouviu esse conteúdo e foi relevante, se isso falou no seu coração, não esqueça de comentar ou de compartilhar isso para alguém que faça sentido para ele também, ok? Muito obrigado, Deus te abençoe.